Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 2869, pregado na noite de domingo, 16 de janeiro de 1876, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Por isso, o teu servo achou em seu coração orar esta oração a ti. 2 Samuel 7, 27. É uma coisa muito abençoada para um filho de Deus estar ansioso em glorificar seu Pai Celestial, quer seu desejo seja realizado ou não. O intenso anseio de magnificar a Deus lhe é agradável e é um indício de boa saúde espiritual. É certo que, a longo prazo, isso trará bênção às nossas próprias almas, e tenho observado frequentemente que, quando desejamos ardentemente fazer algo especial para o Senhor, Ele geralmente faz por nós algo muito semelhante. Davi desejou construir uma casa para Deus. Não de Jeová. Tu foste um homem de guerra, e não empregarei um guerreiro em obra espiritual, mas eu te edificarei uma casa. Assim, embora Davi não pudesse construir uma casa para Deus, é bom que o plano estivesse em seu coração. E Deus, em troca, edifica a casa dele e estabelece seu filho e o filho de seu filho sobre o trono depois dele. Mas, meu caro amigo, se você não encontrar oportunidade de fazer tudo o que está no seu coração, ainda assim é bom que esteja lá. Execute o projeto se puder, mas se não puder, pode ser que, assim como você desejou tratar o Senhor, assim Ele realmente tratará você. Se você semeou pouco, colherá pouco. Se você semeou generosamente, colherá largamente. Mas muitas vezes o trato do Senhor com seu povo é uma espécie de eco no coração do modo como eles tratam a Ele. Às vezes, acontece que Deus não permite que seus servos façam o que mais gostariam de fazer. Davi, por muito tempo, guardou grandes quantidades de ouro e prata para construir a casa do Senhor. Esse fora o grande projeto de sua vida, erguer um santuário adequado para a Arca da Aliança. Eu habito, disse ele, numa casa de cedro, mas a Arca de Deus habita em tendas. O sonho de sua vida era edificar um templo magnífico, esplendoroso em arquitetura e rico em tesouros vindos dos confins da terra, para que ali a Arca do seu Deus pudesse ser devidamente abrigada. Mas o Senhor não quis assim. Davi podia orar, pensar, planejar e economizar dinheiro para isso, mas o Senhor não quis assim. Não era dessa forma específica que Davi deveria servir a seu Deus. E eu tenho conhecido alguns jovens cristãos bons que sentiram que precisavam ser pregadores. Eles não tinham os dons e qualificações adequadas para o ministério, mas sentiam que deveriam pregar. Esforçaram-se muito, mas a cada tentativa foram rechaçados. As pessoas que os ouviram uma vez ficaram satisfeitas e não desejaram ouvi-los novamente. As portas se fecharam, nenhum fruto de conversão seguiu seus esforços. E assim, Deus lhes disse: não assim, meu filho, não dessa maneira servirás a mim. E há outros que têm outros planos em mente, irmãos e irmãs que elaboraram esquemas e projetos maravilhosos, sobre os quais sonharam e disseram: assim e assim serviremos a Deus. Contudo, até agora, meu irmão, você teve de continuar no banco de trabalho e você, minha irmã, teve de continuar cuidando daquelas crianças pequenas. Até agora, você não teve muito sucesso em nenhum caminho especial de utilidade ou naquilo que comumente se considera um caminho de utilidade. Mas Deus sabe o que é melhor e Ele tem uso para todos os vasos em sua casa. Não é correto um vaso dizer: seria usado aqui ou ali, ou não seria usado, mas sim que Deus nos use como lhe agrada. Todo soldado raso gostaria de ser um oficial, mas apenas muito poucos o serão.
Se cada soldado raso pudesse ser oficial, que tipo de exército seria aquele onde todos fossem oficiais e não houvesse homens na tropa de linha? Da mesma forma, talvez cada um de nós gostaria de fazer algo mais notável do que temos feito até agora. Mas cabe ao nosso grande comandante dizer a este homem: fique aqui, ou aquele homem, vá para ali. E deveria ser, para nós, igualmente motivo de contentamento, quer Deus nos permita servi-lo aqui ou ali. Creio que foi o bom Sr. Jay quem costumava dizer que, se houvesse 2 anjos no céu, e Deus quisesse que um governasse um reino, e o outro varresse uma encruzilhada, ambos os anjos não teriam a menor preferência sobre qual função ocupar, desde que soubessem ter a ordem do Senhor para ocupar qualquer um desses postos. Irmão, se alguma vez o Senhor o recusar e parecer rejeitar aquilo que você deseja lhe oferecer, não fique de mau humor. Não adote um espírito ruim, como alguns têm feito em circunstâncias semelhantes. Mas saiba que a própria essência do serviço cristão é estar disposto a não servir daquela maneira específica se, deixando de fazê-lo, Deus for mais glorificado. Esteja disposto, ó vaso na casa do Senhor, a ficar pendurado num prego na parede. Esteja disposto a ser deixado num canto, se assim Deus for glorificado. Pois assim foi com Davi. Deus não permitiu que ele erguesse o templo que desejava tanto construir, mas lhe deu grandes bênçãos em troca de seus anseios. Então Davi, em vez de amuar e dizer: bem, se não posso ter minha vontade, não farei nada, entrou e prostrou-se diante do Senhor. O exaltou e o louvou, e não proferiu uma palavra sequer de reclamação ou mau humor, mas bendisse o nome do Senhor desde o início de sua meditação até o fim. Ó, ter um coração moldado à semelhança deste. No meio do discurso memorável de Davi a Deus, encontramos esta expressão sugestiva: teu servo achou em seu coração orar esta oração a ti. Falarei sobre esse assunto da seguinte maneira. Primeiro, sobre a oração de Davi, como ele a encontrou. Em segundo lugar, como esta oração veio a estar em seu coração. E em terceiro lugar, como podemos entrar em tal condição que encontraremos orações em nosso coração. Primeiramente, então, como Davi chegou a esta oração? Ele nos diz que a encontrou em seu coração. Teu servo achou em seu coração orar esta oração a ti. Então, é bem claro que ele a procurou em seu coração. Quantos homens parecem começar a orar sem realmente pensar sobre a oração? Eles correm sem preparo ou reflexão à presença de Deus. Ora, nenhum súdito leal buscaria uma audiência com o seu soberano para apresentar uma petição sem antes tê-la cuidadosamente preparado. Mas muitos parecem pensar não haver necessidade de procurar uma oração ou encontrá-la quando se aproximam do trono da graça. Parecem imaginar que basta repetir certas palavras, assumir uma certa postura, e isso é oração. Mas Davi não cometeu esse erro. Ele achou sua oração em seu coração. Davi e seu coração eram bem familiares entre si. Ele há muito estava acostumado a conversar consigo mesmo. Há homens que conhecem milhares de outras pessoas, mas não se conhecem a si mesmos. O maior estranho para eles é o próprio coração. Nunca o examinaram, nunca falaram com ele, nunca o investigaram, nunca o questionaram. Seguem seus maus intentos, mas mal sabem que têm um coração, tão raramente o perscrutam. Mas Davi, quando quis orar, voltou-se para seu coração, para ver o que lá encontraria, e lá achou a oração. Isso me leva a dizer, queridos amigos, que o melhor lugar para encontrar uma oração é no coração. Alguns teriam pegado um livro e dito: vejamos qual é o dia do mês, quantos domingos após o advento. Esta é a oração adequada para hoje. Mas Davi não procurou sua oração num livro. Voltou-se para seu coração para ver o que poderia encontrar lá para orar a Deus. Outros de nós talvez ficaríamos satisfeitos em encontrar uma oração em nossa mente. Estamos acostumados a improvisar em oração. E assim, talvez ao dobrar os joelhos, sentiríamos que a torrente de súplica fluiria porque estamos tão habituados a falar com Deus. Ah, querido amigo, não é pior encontrar uma oração num livro do que encontrá-la apenas na cabeça. É praticamente a mesma coisa.
Se a oração vem impressa ou é improvisada, se não vem do coração, em ambos os casos, é igualmente morta. Quantos também encontram uma oração apenas nos lábios? Isso é muito comum com aqueles que oram em reuniões de oração e conosco que oramos em público. Às vezes, nossos lábios se movem mais rapidamente do que nossos corações. Isso é algo do qual precisamos clamar a Deus que nos guarde, para não sermos arrastados pela nossa própria língua, como homens sendo levados pelos seus cavalos sem rédeas. E vocês sabem, o cavalo nunca corre mais rápido do que quando carrega pouco peso. E às vezes, as palavras vêm muito rapidamente, quando há muito pouca oração real nelas. Isso não é como deveria ser conosco. Devemos olhar em nossos corações pelo desejo de orar. E se não o encontrarmos em nossos corações, asseguremo-nos de que não seremos aceitos diante do trono de Deus. Como foi que Davi encontrou essa oração em seu coração? Eu respondo, foi porque seu coração havia sido renovado pela graça divina. A oração é algo vivo. Você não pode encontrar uma oração viva num coração morto. Por que buscar o vivo entre os mortos, ou vasculhar um sepulcro em busca de sinais de vida? Não, Senhor. Se você não foi vivificado pela graça de Deus, não pode orar. O morto não pode orar, e o morto espiritualmente não pode orar. Mas no momento em que você começa a orar, é um sinal de que a vida lhe foi dada. Ananias soube que Saulo era uma alma viva quando Deus lhe disse, eis que ele ora. Tudo certo, disse Ananias, pois o Senhor deve tê-lo vivificado. Davi encontrou essa oração em seu coração, porque o seu era um coração vivo. Ele a encontrou lá também, porque seu coração era crente. Como um homem pode orar se não crê em Deus? Ou se apenas pensa que pode haver um ser sobrenatural em algum lugar do universo, mas que não está ao alcance da sua voz, que não pode ser feito ouvir, ou não é uma personalidade viva, ou se é que é grande demais para se importar conosco, ou ouvir as palavras de um homem. Mas quando o Senhor lhe ensinou a verdade sobre sua própria existência e seu verdadeiro caráter, quando ele se aproximou tanto que você sabe que ele é galardoador dos que o buscam diligentemente, então, nesse coração crente, a oração brotará como o trigo surge nos sulcos do campo. O Senhor, que semeou em seu coração a semente da fé, fará essa semente brotar na verde relva da oração. Assim deve ser, mas enquanto você não crê em Deus, não pode orar. Seria inútil eu dizer a alguns homens, vocês devem orar, lembrando-me de que Cristo disse, Deus é Espírito, e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Algo que tais homens não podem fazer. Como então orariam de modo aceitável? Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Onde existe fé verdadeira em Deus, existe fervorosa oração no coração e não em outro lugar. O coração de Davi também era um coração sério. O coração de alguns homens é leviano, frívolo, cheio de futilidades. Deus nos livre de condenar a santa alegria. Como o óleo nas rodas da máquina, assim é a alegria na conversa do homem. Mas há uma frivolidade, uma superficialidade que é muito comum. Alguns homens não parecem pensar seriamente sobre nada. Não têm princípios firmes, tudo fazem por impulsos e nada por firme convicção. O vigário de Bray é primo próximo deles. Talvez até eles tenham menos princípios do que ele, pois não procuraram nem mesmo seus próprios interesses com tanta constância. Não procuram nenhum interesse a não ser o prazer transitório do momento. Se esse é o seu caso, não me espanta que não consiga orar. Um homem diz, não consigo encontrar a oração em meu coração. Não? Como poderia? O seu é um coração cheio de palha, de poeira, de lixo. Um coração amaranhado e coberto de ervas daninhas. Um coração de preguiçoso, onde crescem as urtigas do desejo mau e da paixão impura. Onde vivem as tiriricas e os cardos da indolência e negligência. Que Deus nos conceda a graça de ter corações sérios. Corações que estejam seriamente empenhados. Corações intensos. Corações que realmente deem a devida atenção às coisas de acordo com o seu valor e que deem às coisas eternas sua principal preocupação, porque as coisas eternas merecem essa maior dedicação.
O coração de Davi era sério e, portanto, ele encontrou essa oração nele. Mais ainda, o coração de Davi era humilde, pois o homem orgulhoso não ora. O homem que confia em sua própria justiça não ora, exceto a moda do fariseu. E isso não é oração de fato. Mas o homem humilde, consciente das necessidades da sua alma e reconhecendo a culpa de seus pecados, esse é o homem que derramará seu coração em oração diante do Deus vivo. Eu oro para que o Senhor graciosamente quebre seu coração, pois a menos que nossos corações sejam quebrantados em arrependimento, nunca encontraremos neles uma oração verdadeira a Deus. Alguns de vocês conseguiram muito desde que o Senhor os chamou pela graça. Vocês estavam miseráveis quando Ele olhou para vocês, lançados no campo aberto, cobertos de sangue e imundície. Ele os lavou, os vestiu, os nutriu e agora até começou a usá-los em seu serviço. E vocês já estão começando a se orgulhar porque Ele lhes concedeu algum sucesso. Eu os advirto, irmãos e irmãs, a não roubar nenhuma glória que pertence somente a Deus. Nunca comecem a se vangloriar. Se o fizerem, já era para nós. Mantenham-se humildes, meus irmãos. Mantenha-se humilde, minha irmã. Quanto mais temeroso e trêmulo você estiver, não por incredulidade. Observe, eu rejeito de todo o coração esse tipo de medo, mas com aquele temor genuíno, fruto da fé, e aquele tremor, fruto do amor verdadeiro a Cristo, que não é inconsistente com esse amor. Quanto mais tivermos esse tipo de temor, mais seguramente andaremos, e mais será seguro Deus confiar-nos a sua bondade. Quando o navio flutua muito alto sobre a água, espero que não erga muito a vela. Caso contrário, o barco certamente virará. Mas quando se mantém baixo, quase na linha de flutuação, pode-se erguer tantas velas quantas se desejar. Se você carrega pouco lastro e levanta enormes velas, a primeira rajada de vento o fará tombar. Mas se você está bem lastreado, isto é, pesado com a consciência de sua própria indignidade, enfrentará qualquer tempestade que vier, com o Espírito Santo no mesmo barco, no leme. Pauso aqui um momento para perguntar a cada um: você ora? Você apresenta a Deus orações que vêm do seu coração? Não pergunto se você usa uma forma de oração ou não, mas o seu coração realmente acompanha a oração que oferece. Acho que ouço alguém dizer: eu sempre digo minhas orações. Ah, meu caro amigo, há tanta diferença entre dizer orações e orar de verdade quanto havia entre a criança morta e a viva trazidas diante de Salomão. Dizer orações não é orar. Ora, você poderia muito bem dizer suas orações de trás para frente, como de frente para trás, se seu coração não as acompanha. É verdadeiramente extraordinário como algumas pessoas conseguem usar uma forma de oração sem pensar no seu significado. Há algum tempo, um homem de 70 anos foi perguntado se orava. Ele respondeu que sempre o havia feito e que recitaria a oração que usava. Aconteceu que ele ainda repetia aquilo que sua mãe lhe ensinara quando criança. Abençoa papai e mamãe e faz de mim um bom menino. Ele gravou tão profundamente essas palavras na memória que ainda as mantinha mesmo naquela idade avançada. Naturalmente, você sorri da história, mas é algo muito triste. Pode ser um caso extremo, mas é um exemplo claro do que quero dizer. Há um jeito de apenas dizer orações, o que é mais uma zombaria de Deus do que uma real aproximação a Ele, como Ele deseja. Bem, diz alguém, eu nunca oro. Duvido da veracidade dessa afirmação, mas se for verdade, há algo que sei. Chegará o tempo em que você desejará orar. Permita-me explicar o que quero dizer quando duvido da afirmação de que você nunca ora. Ouvi homens orarem que se sentiriam insultados se lhes dissessem isso. Que orações terríveis eles apresentaram a Deus ao invocar sobre suas almas, corpos, olhos, membros, filhos e tudo mais as mais terríveis maldições de Deus. Há homens que fazem isso ao menor pretexto. Ó senhores, cuidem para que Deus não lhes conceda esses pedidos ímpios. Receio que, quando o ímpio ora dessa maneira vergonhosa, ele realmente encontre sua oração em seu coração.
Também receio que seu coração deve estar cheio de condenação. Caso contrário, não encontraria tantos impropérios ali, pois o que sai do homem é o que está dentro dele. Quando ouvimos o homem praguejar, sabemos que há muita maldade em seu coração, pois a linguagem em que ousa invocar a vingança de Deus prova o quão alienado de Deus seu coração deve ser. Lembro-lhe, você que não ora, que chegará o dia em que você vai querer orar. Se fosse exigido de você um juramento de nunca orar a Deus, se lhe oferecessem dinheiro para nunca orar, suponha que você aceitasse o dinheiro e prometesse nunca orar. Eu sei o que você pensaria. Diria a si mesmo: o que farei com esse dinheiro? É o preço da salvação da minha alma. Perceberia de imediato que era algo terrível nunca poder orar. Sentiria que se vendera ao diabo de corpo e alma e ficaria em grande angústia. Bem, se você diz que nunca ora, poderia muito bem pegar o dinheiro que lhe oferecem. Já que não ora mesmo, não vejo para que serve o privilégio da oração a você. Se orar é de alguma utilidade, você diz: vou orar no fim. Então ore agora, pois você nunca sabe qual será o seu último momento. Quem sabe quão perto você pode estar do seu túmulo enquanto está sentado no seu banco. Você viu alguém passar mal agora há pouco, e já vimos ouvintes caírem mortos mesmo no meio da congregação. Que Deus conceda que não vejamos isso de novo. Mesmo assim, o fato de ter acontecido é um chamado alto e claro a todos nós, convidando-nos a começar a orar. Assim, mostrei-lhe onde Davi encontrou sua oração. Ele a encontrou em seu coração. Agora, em segundo lugar, como a oração de Davi veio a estar em seu coração? Respondo: ele a encontrou em seu coração porque o Senhor a colocou ali. Toda oração verdadeira, aceita por Deus, primeiro procede de Deus. O Senhor Jesus passou pelo coração de Davi e lançou aquela oração pela janela de sua alma. E então, quando o bom homem desceu a procurar uma oração, a encontrou ali, no piso do seu coração, pronta para ser usada. Como Deus coloca orações no coração de um homem? Eu respondo: primeiro, Ele nos instrui a orar. Nenhum de nós sabe orar corretamente até sermos ensinados pelo Espírito Santo. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito vem e nos mostra a nossa necessidade. Assim, vemos que devemos pedir. Ele também nos mostra o que Cristo providenciou para nós, e então entendemos o que podemos esperar obter. Além disso, mostra-nos que o caminho para Deus é através do precioso sangue de Jesus. E Ele nos guia por essa estrada carmesim, marcada de sangue. E assim, por sua instrução, Ele coloca a oração em nossos corações. Em seguida, Ele a coloca ali, inclinando-nos a orar. Benjamin Bedom escreveu: quando Deus inclina o coração a orar, Ele tem um ouvido para ouvir. E o breve hino dele contém uma grande verdade. Deus realmente inclina o coração a orar, e muitas vezes o faz enchendo-nos de tristeza. E então, no dia da angústia, clamamos a Ele. Mas também já ouvi fazer isso de modo mais doce, como fez com Davi, enchendo o coração de alegria, de modo que ficamos tão felizes e gratos que sentimos que devemos orar, como Davi em outra ocasião, quando disse: porque Ele inclinou o seu ouvido para mim, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Portanto, o Senhor coloca a oração no nosso coração, ensinando-nos a orar e inclinando-nos a orar. Então, Ele a coloca lá através do encorajamento. Note que meu texto começa com: por isso achou teu servo em seu coração orar esta oração a ti. O que Davi quer dizer com esse por isso? É que Deus prometera fazer grandes coisas por ele. E meu irmão, minha irmã, você sempre pode pedir seguramente aquilo que Deus prometeu dar. Quando Ele lhe dá a promessa de algo, é como se dissesse: venha, meu filho, peça isso, não hesite, envia a mim com seus pedidos. Se o Senhor declarou que concederá uma bênção, que maior incentivo para orar você pode desejar? Mas essa promessa, de acordo com o hebraico, foi dada a Davi de modo muito especial. Em nossa versão está traduzido: tu revelaste a teu servo. Mas a leitura marginal é: tu abriste o ouvido do teu servo. Uma promessa na Bíblia é, muitas vezes,
uma promessa a um ouvido surdo. Mas a promessa, aplicada pelo Espírito de Deus, atravessa o órgão externo e penetra no ouvido da alma. Estou certo, queridos amigos, de que vocês não podem hesitar em orar quando Deus abre o seu ouvido e coloca a promessa nele. A riqueza, a doçura, a certeza e a preciosidade da promessa, quando o Espírito Santo a sela no coração, faz o homem ir de joelhos. Ele não pode evitar, e assim o Senhor encoraja grandemente a alma necessitada a orar. Não prolongarei mais este ponto. Apenas direi que acredito que Deus coloca a oração em nossos corações também ao nos dar uma percepção de sua bondade em geral. Ao vermos quão bom e bondoso Ele é para com os filhos dos homens como um todo, isso nos incentiva a orar. E ainda mais, ao contemplarmos sua bondade especial com o seu povo escolhido, vemos ainda mais de sua compaixão e ternura, e assim somos levados a orar a Ele. Especialmente, Ele coloca a oração em nossos corações quando nos mostra a cruz. Ao enxergarmos ali quanto Jesus nos amou, oramos. Argumentamos corretamente que aquele que nos deu Jesus não nos negará nada que nos seja para o bem e, portanto, novamente, oramos. Muitas vezes, somos impulsionados à oração pela recordação de orações anteriormente respondidas. E às vezes, ao observarmos como Deus atende às orações de outros homens e mulheres. De qualquer forma, é uma bênção quando o Senhor passa e espalha as sementes da oração em nossos corações. De modo que, quando desejamos orar, basta olhar dentro de nossa natureza renovada e lá encontraremos a oração que devemos dirigir a Deus. Nossa última pergunta, sobre a qual devo ser breve, é esta: o que você e eu devemos fazer para podermos achar orações em nossos corações? Queridos amigos, receio que alguns de vocês não possam fazer nada quanto a isso, antes que, primeiramente, seus corações sejam renovados pela graça. Quem pode trazer o puro do impuro? Ninguém. E quem pode extrair uma oração aceitável de uma pessoa não aceita por Deus? Ninguém. Assim, pecador, você deve primeiro vir a Jesus, confessar seu pecado e olhar para suas santas feridas, encontrando um coração quebrantado dentro de você, como resultado do coração dele ter sido traspassado. Quando o Senhor olhar para você com seu amor perdoador, então você encontrará muitas orações em seu coração. Perguntei a uma jovem amiga: você orava antes da conversão? Ela respondeu que sim, de certa forma. Então perguntei: qual é a diferença entre suas atuais orações e as que oferecia antes de conhecer o Senhor? Sua resposta foi: antes eu dizia minhas orações, mas agora as sinto. Antes eu repetia as orações que outros me ensinaram, mas agora as encontro em meu coração. É um grande motivo de júbilo dizer eureka quando encontramos a oração em nosso coração. O grande puritano John Bradford, que foi queimado numa estaca aqui em Londres, jamais cessava de orar ou louvar até encontrar seu coração totalmente envolvido naquele exercício sagrado. Se não encontramos a oração em nosso coração, devemos orar até que a encontremos. Mas a delícia de suplicar a Deus quando o coração lança fortes jatos de súplica, como um geyser em plena atividade. Quão poderosa é a súplica quando a alma inteira se torna um desejo vivo, faminto e expectante. Mas alguns cristãos muitas vezes sentem como se não pudessem orar. Entram num estado em que não conseguem orar, e esse é um estado muito triste para qualquer filho de Deus. Quanto pessoalmente desejo ter sempre o verdadeiro espírito de oração. Quando estive na casa do Sr. Roland Hill, em Wotton-under-Reid, muitos anos atrás, perguntei onde o Sr. Hill costumava orar. E a resposta de alguém que o conhecera ali foi: ele orava em toda parte. Eu disse: sim, mas ele não tinha um lugar especial para orar? A resposta foi: não sei, nunca o vi sem estar orando. Bem, mas insisti, ele não estudava em algum lugar. Disseram-me que ele estava sempre estudando, onde quer que fosse, e que estava sempre em espírito de oração. O bom ancião, ao final, atingiu um estado de espírito tão abençoado que,
Quando se sentava no sofá, recitava um hino conhecido. E ao caminhar no jardim, dizia baixinho algo gracioso. Vocês sabem como o encontraram na capela de George Clayton? Sua carruagem não chegara após o culto, e ele andava pelos corredores cantando suavemente para si mesmo. E quando eu tiver de morrer, recebe-me. Clamarei, pois Jesus me amou, não sei porquê. Mas eis o que encontro. Nós dois somos tão unidos que ele não estará na glória e me deixará para trás. Bendita alma, ele chegara ao ponto de encontrar no coração a oração a todo instante. Costumava vagar pela Blackfriars Road com as mãos cruzadas atrás das costas, parando em quase todas as vitrines, mas o tempo todo falando com Deus tanto quanto alguém que se trancasse num claustro. Este é um estado abençoado da mente, encontrar tantas orações na alma quanto são os cabelos da cabeça. Orar tão frequentemente quanto o relógio bate as horas. Acordar à noite e sentir que estivemos sonhando com orações. E ao levantar de manhã, perceber que o primeiro pensamento é louvar a Deus por suas muitas misericórdias ou interceder por alguém que precise de nossas orações. Como alcançar tal estado? Bem, não posso dizer nada além disso. Viva perto de Deus. Se você vive perto de Deus, você certamente orará. Quem aprender a viver perto de Deus, aprenderá a orar e a dar graças a Ele. Também olhe para dentro do seu coração, assim como Davi fez. Você não pode encontrar oração lá se não a procurar. Pense bastante nas suas próprias necessidades, pois a compreensão de quantas e quão grandes elas são o levará a orar. Ao ver as quedas dos outros, lembre-se de que também cairá se Deus não o sustentar. Portanto, faça disso um motivo e um assunto de oração. Ao ver outros que estão frouxos na devoção ou que esfriaram no coração, lembre-se de que você será como eles, se a graça não os impedir. Assim, deixe que suas próprias necessidades o levem a orar. Leia muito as Escrituras, estude-as, extraia delas toda a doçura, pois elas são mais doces do que o mel e o favo de mel. Você não poderá deixar de orar muito se gastar muito tempo lendo a palavra. Se você permitir que Deus fale com você, estou certo de que será compelido a falar com Deus. Medite muito nas doutrinas do Evangelho, busque entendê-las, viva delas e também nas promessas. É uma tentação abençoada encontrar uma preciosa promessa de Deus, pois você sentirá vontade de orar, reivindicando-a. Se um homem me desse um cheque, não creio que seria tão tolo a ponto de não sacá-lo. E se Deus me dá uma promessa que é melhor que o cheque de qualquer homem, a coisa mais natural é ir de joelhos ao banco do céu para trocá-lo, para receber a bênção que Deus prometeu conceder. Portanto, mantenha-se perto das promessas e mais perto ainda do fiel prometedor. Viva para Deus, viva por Deus, viva em Deus. E você verá as orações brotarem de sua alma como faíscas voam da chaminé da forja do ferreiro. Se há fogo ardente dentro, e o fole o insuflar, e o ferreiro trabalhando arduamente em seu ofício, as faíscas voarão. E neste tempo frio, queridos irmãos, é necessário manter nossos corações aquecidos. Já notaram casas cobertas de neve? Mas quando há um bom fogo dentro da casa, perto do teto, a neve logo derrete. Se você quer se manter aquecido espiritualmente, em meio a um mundo frio, incrédulo, que gela a medula dos ossos do crente, mantenha um coração aquecido por dentro, pois isso tenderá a aquecê-lo por fora também. Que Deus lhe conceda esta bênção e o mantenha sempre abundante em oração. E ele receberá todo o louvor. Confio que alguns que nunca oraram antes tentarão orar agora. Ninguém zomba da oração a não ser o homem que não ora. E ninguém nega a sua eficácia a não ser aquele que nada sabe a respeito. E tais homens estão fora da questão e não têm o direito de falar sobre este assunto. Mas homens honestos em outras coisas, homens dignos de crédito num tribunal, devem ser acreditados quando dão seu testemunho solene de que, inúmeras vezes, Deus ouviu suas orações. Experimente, amigo, que Deus o ajude a tentar, especialmente
comece crendo em Jesus. Então você poderá buscar ao Todo-Poderoso corretamente e Ele será achado por você. Sim, você levantará seus olhos para o céu e o Senhor olhará para você, o aceitará e o abençoará, agora e para sempre. Assim seja, por amor de seu querido Filho. Amém. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar, mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda, tua graça brotou, cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu. Meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso do mundo me fez quase parar, tua cruz era a âncora pra me firmar. Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada